Muito bem, avisamos a todos que estamos gravando esta reunião, que depois será disponibilizada nas redes da rede. Este é o 16º encontro mensal da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Já estamos nos encaminhando para o encerramento das atividades do segundo ano da rede. No dia 6 agora de novembro, temos aí a data da inauguração da rede, né? Então estamos fechando aí o segundo ano, um período de pandemia, mas que ao mesmo tempo nos trouxe a possibilidade de nos unirmos aqui pela internet, e hoje temos aproximadamente 70 pesquisadores no grupo, o que é uma alegria, né? Gente de vários lugares do mundo pensando juntos como transformar o conceito de ecologia integral num fundamento capaz de gerar uma sistematização filosófica ao seu entorno. Então, essa é a ideia da filosofia ecológica integral: sistematizar o pensamento filosófico, o pensamento ecointegral, de forma a que a gente possa entender as repercussões do conceito de ecologia integral nas diversas áreas da filosofia. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Esses primeiros anos nós estamos ainda iniciando esta reflexão, não é? Mas, sobretudo, estamos conhecendo muitos pesquisadores que trabalham com o tema ambiental, né? Não dá para fazer filosofia ambiental sem conhecer do tema ambiental, né? Então, a filosofia ambiental é uma filosofia aplicada. E aí, para a gente aplicar a filosofia, precisa conhecer a área onde ela está sendo utilizada, né? Então, vejo como muito positivo esse esforço ao longo dos 2 anos, e estamos nos preparando para a realização do primeiro congresso internacional, nosso primeiro congresso, né? Que a ideia é termos a cada ano um congresso que seja um momento de encerrarmos nossas atividades anuais, fazermos decisões administrativas, alteração de alguns cargos de serviço, né? Agora mesmo vamos ter uma alteração de cargos de serviço aí na nossa próxima reunião. Eu acho que vai ser bastante interessante para a gente começar uma tradição de organização de eventos nessa área. Luiz Alipe, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Vou, então, apresentar o nosso convidado de hoje, que muito gentilmente atendeu aí o nosso convite, né? Estamos falando do Denival Júnior, que é jornalista e mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Rondônia. Eu tenho a alegria de acompanhar o Denival aqui no início das suas reflexões no mestrado, estamos conversando aí, e o tema dele bastante contemporâneo. Eu pedi, então, que pudesse fazer uma ponte, né, com as questões ambientais e, enfim, pudesse enriquecer aqui o nosso debate a partir da sua pesquisa de mestrado. Uma das tarefas que a gente tem também aqui na rede é a de colaborar para que este tema da ecologia integral se solidifique, né, no campo acadêmico. Nós temos várias iniciativas no mundo católico, nós temos várias iniciativas pastorais, nós temos várias iniciativas sociais, e também nós, professores, professoras, pesquisadores, podemos contribuir para a consolidação deste pensamento no mundo acadêmico, certo? Então, muito obrigado, Devanil, pela gentileza de nos ter atendido, e fica contigo aí, então, a palavra por uns 30 minutos, né? O Devanil, deixa eu pegar direitinho o tema aqui, para não falar coisa errada. Aqui, deixa eu ver o convite direitinho. O Devanil vai falar sobre a pandemia da Covid-19 como modelo de enfrentamento às mudanças climáticas. Vai fazer uma ponte entre esses temas. Muito bem, então, Devanil, muito obrigado. Fica com você a palavra aí por aproximadamente 30 minutos. Depois
teremos a possibilidade de um debate aqui com os participantes e, em seguida, vamos discutir um pouquinho aí detalhes do nosso evento do mês que vem, né, do nosso congresso. Gostaria de saber quem vai estar disponível, estas coisas, né? Apresentar para vocês também uma enquete, ao final aqui da apresentação do Devanil, uma enquete em que as pessoas vão poder se inscrever para participar do evento como palestrantes, né, como expositores, tá bom? Muito obrigado, Devanil. Então, contigo a palavra. Muito obrigado, Joseni. Bom dia a todos que estão presentes. Começar agradecendo a oportunidade que o Joseni me deu de poder apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado, ele que é o meu orientador, e que eu fui atrás dele, eu fiquei sem orientação, daí eu peguei e tive que pensar, vou ter que ir atrás de um orientador. Daí eu fui pesquisar, fui ver na pesquisa de todo mundo e vi muito do que o Joseni pesquisava, estava perto do que, mais ou menos, de onde eu queria chegar. Onde eu quero chegar? Essa era a pergunta que eu me fazia na hora que eu estava analisando ali todo mundo. E essa questão que ele traz da filosofia ambiental, essa questão que ele traz sobre a individualidade me fez refletir muitas coisas a respeito de como a gente está analisando essa pandemia que nós estamos vivendo e como é que nós vamos analisar e agir em respeito às mudanças climáticas, que são duas crises que, na minha visão, são muito similares. Mas antes de entrar exatamente sobre essas similaridades que eu vejo entre as duas crises, eu queria falar mais ou menos sobre como eu cheguei até aqui, porque eu ia entrar no mestrado de filosofia em 2019, eu acho que foi o primeiro ano, né, do mestrado. Acabei não entrando, estava ali terminando a minha faculdade, sou formado em jornalismo, e acabei não tendo tempo de entrar, mas eu já tinha decidido que eu queria falar sobre esse filósofo aqui, ó, o Byung-Chul Han. Ele é o autor de um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele tem uma tese bastante simples até, mas que é muito interessante sobre que tipo de sociedade, topologicamente, nós estamos organizados hoje. Então, quando a gente, por exemplo, vai lá para Foucault, a gente vê um tipo de sociedade muito marcada pela negatividade, pelo que você não pode fazer, pelas prisões, pelas fábricas que determinam exatamente onde você tem que estar e o que você tem que fazer. O Byung-Chul Han, ele vai chegar e vai dizer que essa sociedade da negatividade, ela está sumindo, ela está desaparecendo e dando lugar a uma sociedade de positividade. Ou seja, a topologia do mundo de hoje, ela é menos de restrições e mais de uma suposta liberdade, onde nós mesmos é que fazemos essa coação entre nós. Então, se antes existia essa visão de que existia algo externo que faz uma coação para que nós pudéssemos ser mais produtivos, por exemplo, hoje em dia essa coação ela existe dentro de nós mesmos, dentro de nós como indivíduos. Então, em certo momento da nossa história, a gente descobriu, o sistema econômico descobriu que para aumentar a produtividade, nós tínhamos que tirar essas restrições e deixar as pessoas mais livres. Então, existem várias áreas da economia, vários mercados da economia em que se fala sobre isso, onde você tem que deixar as pessoas mais livres para criarem projetos, para fazerem certas decisões econômicas que elevam muito mais a produtividade. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. A gente continua pensando naquilo que a gente precisa trabalhar e precisa produzir, e essa noção de que a gente sempre tem que produzir incansavelmente, ela é determinante para o tipo de sociedade que está se formando, que é uma sociedade do desempenho, é uma sociedade onde o indivíduo precisa achar ele mesmo formas de se coagir para produzir mais. E isso leva, inevitavelmente, a doenças neuronais. Então, o Byung-Chul Han vai falar que, hoje em dia, o símbolo das doenças são
as doenças neuronais, como depressão, ansiedade, TDAH e tudo mais. Quando antigamente as doenças, e Foucault estudava bastante sobre isso, era loucura, eram aquelas doenças em que você meio que saía do caminho, tinha um cercadinho lá que você tinha que fazer tudo certinho, daí se você saísse desse caminho, você era louco, e aí você, através desse saber, se criou uma doença e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as doenças, elas são neuronais, a gente se pressiona tanto que, inevitavelmente, a gente chega ao cansaço, essa exaustão que faz com que os indivíduos fiquem mais ansiosos, fiquem mais depressivos. Essa é a topologia do mundo de hoje. E como é que isso se relaciona à pandemia de Covid-19? Então, era isso. 2019 eu ia simplesmente falar sobre Byung-Chul Han. Só que daí eu acabei fazendo a inscrição para o mestrado em 2020, que no meio da pandemia. E uma coisa que o Josenier fala bastante é sobre como a filosofia ela tem que refletir a realidade, ela tem que falar sobre a prática, ela tem que estar mais próximo do que nós estamos vivendo. Isso me motivou a pegar o que o Byung-Chul Han fala e trazer para a realidade, que é a pandemia. Então, eu comecei a criar essa ideia de estudar a pandemia de Covid-19 baseado no Byung-Chul Han. E foi aí que eu percebi que muitas das categorias que o Byung-Chul Han usa para entender a sociedade de hoje, ela pode ser usada para entender a pandemia e também, não só isso, entender todo tipo de crise que nós podemos viver daqui para frente. É um filósofo contemporâneo, ainda vivo, está produzindo, lançou 2 livros esse ano, então ele nos ajuda, na minha visão, a entender bastante sobre como a nossa sociedade está organizada. Então, quais são as similaridades? Vamos lá, entrar justamente nesse ponto das similaridades que eu observei entre a Covid-19 e as mudanças climáticas. Assim, só para deixar um esclarecimento maior, eu estou no início ainda da minha pesquisa, então aqui eu vou colocar muito mais perguntas e reflexões do que necessariamente respostas, o que acaba sendo, na verdade, né, o objetivo da filosofia. Então, a primeira similaridade que a gente pode encontrar entre a pandemia de Covid-19 e as mudanças climáticas é a questão do poder da natureza. E eu percebi isso analisando um pouco da cultura. Se a gente analisar, assim, alguns dos filmes que saíram, séries que saíram ultimamente, até mesmo produção musical, a gente consegue perceber um pouco dessa noção de que existe... A natureza tem um poder intrínseco a ela. A gente começou a antropomorfizar a natureza. Tem, por exemplo, uma série da Netflix chamada Sweet Tooth, de um garotinho. A ideia é mais ou menos assim. Nós vivemos em uma sociedade que colapsou. Ela colapsou por causa de um vírus e os únicos seres humanos que conseguiram sobreviver foram aqueles seres humanos que, de certa forma, se hibridizaram com a natureza. Então tem um garotinho que ele tem, por exemplo, alce, ele é um alce, ele tem aqueles negócios que o alce tem. E é isso que fez com que ele pudesse viver. Um outro filme também, Godzilla vs Kong, onde tem esse plot também de como a natureza ela está sendo destruída e ela pode se vingar. Enfim, mas no geral, eu acho que, na minha percepção, existe essa visão de que a natureza ela está se vingando. Então, a gente começa a colocar categorias humanas em algo que antigamente era absolutamente indiferente a todos os nossos juízos morais, religiosos ou mesmo estéticos. A visão secular, a visão iluminista, vamos dizer assim, de que a natureza ela é indiferente ao que nós fazemos. Existe uma pesquisa que foi conduzida pelo FMI esse ano que descobriu que 43% das pessoas estão mais preocupadas com as mudanças climáticas agora do que antes da pandemia. Apenas 7% se disseram menos preocupados. Então, eu acredito que muito disso vem dessa percepção de ver a natureza como uma força consciente, como crises vindo do desequilíbrio ambiental.
Então, obviamente, a arte, a estética, ela vai transformar isso em antropomorfização, mas, de certo modo, a ciência vai entender isso como apenas um resultado do desequilíbrio ambiental que é causado pelo ser humano. E esse é exatamente o segundo ponto, o papel do ser humano nessas duas crises. Tanto na Covid-19 quanto nas mudanças climáticas, o papel do ser humano é muito importante. Por exemplo, o vírus SARS-CoV-2, o que causa Covid, ele se espalha entre pessoas. E o comportamento dessas pessoas, o nosso comportamento, é o que vai determinar a letalidade do vírus. Já as mudanças climáticas, elas também são causadas primariamente pela emissão de gases do efeito estufa da atividade humana. Então, para frear o vírus, é necessário o distanciamento social, é necessário uma ação humana. E para frear as mudanças climáticas, é necessário mudanças no comportamento humano e nas estruturas da sociedade. Isso nos leva à reflexão sobre qual que é o papel do indivíduo e qual que é o papel da sociedade. Um debate que eu vejo bastante gente falando e que é aplicável em ambas as crises é o seguinte, por exemplo, será que se você desligar a sua torneira em casa ali, que está pingando, vai ser o suficiente para... É o que você precisa fazer para frear o aquecimento global, as mudanças climáticas? Essa mesma pergunta é feita quando a gente fala da Covid-19. Será que só você tomar uma vacina vai ser o suficiente para frear a pandemia e evitar mais letalidade? Justamente por essa questão que o Byung-Chul Han nos mostrou no livro dele, de que a sociedade hoje em dia ela é muito mais focada em si mesmo, ela esqueceu do outro, que a lógica de ambas as crises, elas são levadas para o indivíduo. Então, para você evitar, por exemplo, apagões daqui o ano que vem, é só você desligar uma luz na sua casa, o nosso presidente falou. Mas será que é isso que realmente vai ser relevante para determinar algo que deve ser pensado de forma estrutural, de forma coletiva? Só o fato de você, por exemplo, se vacinar não é o suficiente para você diminuir a letalidade do vírus, porque o vírus ele é uma questão coletiva, não é uma questão individual. Não basta você apenas se proteger. É por isso que se fala sobre a imunidade de grupo. O vírus se torna menos letal quando nós conseguimos vacinar grande parte da população e assim ele não consegue mais se espalhar, porque mesmo vacinado nós podemos pegar o vírus. A mesma coisa com as mudanças climáticas. Você fechar a sua torneira, lógico que pode ter é importante ter essa consciência, mas indústrias usam em um dia o que a gente usa durante toda a vida de água. Então a gente poderia pensar, por exemplo, regulações da indústria no geral, para diminuir esse desperdício de água. Vai ser muito mais relevante do que uma simples ação individual, mas obviamente sem deixar a ação individual de lado. Então, essa é a segunda similaridade, o papel do ser humano nessa crise. Uma terceira similaridade entre a Covid-19 e as mudanças climáticas é que ambas causam crises globais e têm consequências econômicas devastadoras. A pandemia de Covid-19 ela deixou milhões de desempregados no mundo e deixou cicatrizes que vão durar muito tempo em várias economias. Existem estudos, por exemplo, que colocam que alguns países só vão recuperar o seu nível pré-pandêmico em 2026. Imagina o que é você perder mais de quase uma década por causa de uma crise causada pela natureza. E, obviamente, o papel do ser humano nessa crise. A gente não sabe exatamente, ainda se discute a origem do vírus, mas qualquer que seja a origem, a mais provável é de que tenha sido realmente por questões sanitárias no mercado da China, tem a ver com o papel do ser humano. E, por exemplo, vão existir correntes filosóficas, eu conheço tem um amigo que pesquisa, por exemplo, o veganismo, que ele vai defender essa ideia de que grande parte das crises humanas são causadas pelo consumo animal. É uma pergunta que tem que ser feita, é uma pergunta que tem que ser debatida, sobre como é que a gente não, obviamente, aí entra na mesma questão que eu acabei de dizer. Você simplesmente parar de comer carne vai evitar que a próxima crise desapareça? Provavelmente não. A próxima pandemia apareça? Provavelmente não.
Mas se a gente começar a pensar coletivamente em medidas sanitárias que funcionem em todo mundo, talvez a gente tenha um pouco mais de controle sobre essas determinantes que podem causar uma outra pandemia no mundo. Então, as mudanças climáticas, e aí todo mundo sabe, também vão causar e já estão causando dano econômico substancial, com migrações em massa, elevação do nível dos mares, escassez de água, conflitos bélicos para acessar os recursos limitados, queda na produtividade agrícola. Então, ambas essas crises estão causando e vão causar ainda um impacto econômico muito grande. E as consequências de ambas atacam desproporcionalmente mais as economias pobres e em desenvolvimento. A pandemia, por exemplo, eu peguei uma notícia aqui, levou a 65% dos países pobres a cortar o orçamento para a educação. A pandemia também provocou um aumento nos níveis de pobreza sem precedentes nas últimas décadas e tem um forte impacto na desigualdade e no emprego. Então, aí também poderia ser uma questão que está sendo discutida agora, por exemplo, no encontro do G20, sobre qual que é o papel das grandes economias nessas crises globais. Qual que é o papel dos países que são desenvolvidos, por exemplo, na proteção da Amazônia? São questões muito complexas e que eu vou trazer um pouco mais para frente algumas outras ramificações, mas que são similares tanto à pandemia de Covid-19 quanto às mudanças climáticas. Uma outra similaridade é que a solução de ambos esses problemas demandam coordenação e soluções globais. Então, a pandemia de Covid-19 ela não vai ser resolvida sem a união de todos os países para colocar a pandemia sob controle, por meio da vacinação em massa. Então, por exemplo, a ONU, a OMS, desculpe, ela constantemente está reafirmando a noção de que, por exemplo, aplicar a terceira dose, uma dose de reforço, seria antiético. Seria antiético porque existem países que ainda não aplicaram a primeira dose. Então, a visão da OMS é de que a pandemia é um problema global e você não vai conseguir, por exemplo, proteger, fazer com que o vírus fique isolado em uma fronteira. Você só vai, de fato, eliminar o problema no geral se você tiver uma coordenação global. Então, a mesma coisa a gente pode dizer da crise climática, que não vai ser resolvida se todos os maiores emissores de gases do mundo não transformarem em ação a promessa que eles fizeram de diminuir, ou mesmo zerar, a emissão de gases na atmosfera. Então, o que nós vemos hoje em dia, em ambas as crises, é um pensamento de curto prazo. E a gente viu, por exemplo, no caso da Covid-19, muitos políticos ignorarem a crise até ser tarde demais. Ou às vezes nem reconheceram as crises. E a mesma coisa vai acontecer com as mudanças climáticas. Então a gente tem que imaginar, se foi difícil reagir a um perigo que era claro, como é que a gente vai responder a um perigo que é mais difuso e que está mais distante, como são as mudanças climáticas? Será que nós, como sociedade, estamos preparados para enfrentar essas crises? Uma segunda similaridade entre a Covid-19 e as mudanças climáticas é o papel da ciência. O papel da ciência, a ciência foi muito relevante para a resolução da pandemia de Covid-19, também assim como vai ser nas mudanças climáticas. E isso nos leva, por exemplo, a algumas questões. O que é a ciência? Como é que a gente vai usar esse discurso da ciência para organizar esse enfrentamento? Como a gente vai lidar, por exemplo, com uma crise de desconfiança na ciência, que é um problema que existe lá fora, mas aqui também? Como a gente vai lidar, por exemplo, com interferências políticas e econômicas na ciência? Porque mais do que nunca a gente está vendo a ciência sendo usada como um norte político. A gente ouve bastante falar sobre políticas baseadas em evidências, o que são, obviamente, é muito interessante, mas também a gente tem que perceber que onde tem poder, existe luta pelo poder, existe organização pelo poder. Será que a gente vai ver cada vez mais uma organização da ciência como um dispositivo de poder cada vez mais para ditar o que seria científico ou não? Como é que a gente protege uma ciência mais correta dessas influências? São questões que, na minha visão, surgem com
com a Covid-19 e que vai se intensificar bastante com as mudanças climáticas. Qual que é o papel, por exemplo, das ciências sociais nesse debate? Eu lembro que lá no início desse debate da crise climática, existia um papel muito forte das ciências naturais, para mostrar, obviamente, o funcionamento físico, geológico e tudo mais do aquecimento global. Hoje em dia, nesses relatórios mais recentes, nós vemos muito mais ideias das ciências sociais, da filosofia. Ou seja, a gente está vendo cada vez mais isso como um problema que é holístico, um problema que vai precisar de esforço de todas as ciências. E não só disso, também da religião, vai precisar das artes, vai precisar de uma mudança no senso estético da civilização, talvez, mudar essa visão de que a natureza é algo que precisa ser consumido, explorado, sem nenhum tipo de respeito. Então, isso, por exemplo, essas foram algumas similaridades que eu encontrei entre o discurso da pandemia e das mudanças climáticas. Isso nos levou a algumas questões que eu observei recentemente e que elas foram pontuais, mas que mostram um debate muito mais profundo. Por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Recentemente, ontem mesmo, essa semana, a gente viu redes sociais excluindo o material da Presidência da República, em que ele fez a relação entre a vacinação e a AIDS, o vírus do HIV que causa AIDS. Isso levantou a questão: deveriam as pessoas, ou mesmo um cargo político, ter a liberdade de expressão, de ser contra o enfrentamento da pandemia, ou mesmo das mudanças climáticas? Como a gente vai lidar com o discurso negacionista, o discurso de fake news, o discurso da pós-verdade em relação a esses temas? Deveriam ter as pessoas permissão para expressar e disseminar visões que contrariam o estabelecido pela ciência no meio de uma pandemia, por exemplo? Então, um dos argumentos que são dados é que a desinformação ela deve ser coibida em tempos de crise, pois ela tem efeitos nocivos à sociedade, gerando mortes em potencial. Então, aí a gente vai relativizar o direito à liberdade de expressão, à liberdade em geral, com o direito à vida. Então, mas esse é um argumento que me fez refletir, e eu ainda estou destrinchando ele para chegar em alguma conclusão, é que as mudanças climáticas, por exemplo, elas são uma crise, ela é uma crise constante e duradoura. Então, será que é possível a gente argumentar baseado em exceção? Por exemplo, a crise da pandemia, ela tem aí uma validade, mas a crise das mudanças climáticas vai durar por décadas? Como é que a gente vai estruturar os nossos argumentos a respeito da liberdade das pessoas dizerem e se comportarem da forma que elas quiserem? Isso é uma questão muito maior nas sociedades ocidentais do que nas sociedades asiáticas, orientais, porque lá, e é uma coisa que o Byung-Chul Han também defende, existe muito mais essa perspectiva de uma sociedade da negatividade. Então, durante a pandemia, a China, por exemplo, teve um controle muito maior de colocar barreiras físicas mesmo para que o vírus não se disseminasse. Nas sociedades ocidentais, onde tem esse paradigma da liberdade, isso foi muito mais difícil. Então, por exemplo, existe um filósofo, o Yuval Harari, por exemplo, ele vai defender que, ao invés de existir essa proibição de, por exemplo, você não pode se movimentar em certos lugares, em vez de haver essa proibição, você faz, por exemplo, uma conscientização. Então, ele acredita que o ideal seria, por exemplo, haver uma conscientização em massa para que essas coisas pudessem ser levadas pelos indivíduos de forma voluntária. E teve uma pesquisa recentemente que eu vi que lá nos Estados Unidos foi basicamente isso que aconteceu. O primeiro lockdown, vamos dizer assim, a maior restrição de circulação no início da pandemia, foi mais por causa de decisões voluntárias do que necessariamente de proibições estatais. Então, essa é uma questão que eu não acho simples de resolver. Eu não acho que a gente pode
facilmente abdicar, por exemplo, de direitos como a liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir e tudo mais, mas também não acho que isso deva ser levado ao extremo. Então eu tenho liberdade de fazer tudo. Não, porque isso não é liberdade. A liberdade ela vai exigir responsabilidade. Mas como é que a gente, primeiro, resolve filosoficamente isso, e segundo, como é que a gente debate politicamente essa questão? Então, o desafio, na minha visão, é achar um equilíbrio entre a importância da liberdade e da proteção à vida. Uma outra questão é sobre a visão científica. Qual que é a visão científica aceita? Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, a gente viu alguns cientistas desafiarem o consenso científico. Como é que a gente vai determinar o que é e o que não é consenso científico? Dentro da estrutura da ciência, nós temos, obviamente, mecanismos para isso. Ela se organiza. Então, como é que nós, como sociedade, vamos lidar com essa organização da ciência? Nós vemos, por exemplo, muitas decisões judiciais que estão utilizando hoje essa visão de ser contra a ciência, a favor da ciência, para determinar a decisão em si. Então, uma ideia que, por exemplo, está sendo ventilada é da gente ver uma institucionalização do consenso científico. A ideia de que você, por exemplo, pega organismos científicos e eles, de certa forma, entram na estrutura jurídica da sociedade para determinar o que é ciência e o que não é ciência. Mas será que essa é uma boa ideia? É aquela questão que eu levantei mais cedo, de colocar a ciência como um campo político, um campo de poder. E aí a verdade talvez possa ser um pouco mais escanteada, essa busca pela verdade um pouco mais descompromissada. A gente não sabe que existe uma busca pela verdade descompromissada, mas essa pode ser um ideal que talvez alguns deixem de lado, não sei. Então aí vai entrar também a questão de fake news, mas também vai entrar a questão do cientificismo. Como os jornalistas, por exemplo, devem lidar com esses dissidentes minoritários. Eu, por exemplo, me formei em jornalismo e a gente sempre ouve aquela ideia de dar igual espaço para os dois lados, os três lados, enfim, ouvir todos os lados, que é um princípio importante e relevante, mas que não, por exemplo, reflete a realidade. Como é que a gente vai, por exemplo, mostrar em uma reportagem 50% falando contra a vacina e 50% a favor da vacina, sendo que os cientistas que são contra a vacinação são uma minoria muito grande, uma minoria muito pequena. A mesma coisa nas mudanças climáticas. Os cientistas que, por exemplo, não reconhecem o aquecimento global ou que não reconhecem a atividade humana como causadora principal dessa mudança climática, é uma minoria. Então, como os jornalistas devem lidar com isso? Deve dar espaço? Deve ignorar? Deve dar espaço igual? Ou, na minha forma, como eu acredito, deve sim dar espaço em algum momento, mas muito minoritário, para refletir, obviamente, o número que eles são na academia científica. Então, a pergunta é, como mostrar o que é o consenso científico e como gerar confiança nas pessoas no processo científico? Porque aí entra essa questão, mais uma vez, filosófica, mas entra a questão política. Não adianta a gente achar que todo mundo aceita essas visões, porque aqui mesmo, no mestrado, a gente teve uma palestrante que mostrou que teve uma visão contrária. Enfim, são pessoas que existe de fato essa dissidência, existe essa discordância, e na minha visão a gente tem que criar um diálogo em que possa ser possível gerar essa confiança das pessoas na ciência. Uma outra questão é sobre a ética. A ética, aquilo que eu falei. A OMS ela declarou ser antiética a aplicação da terceira dose, enquanto há países pobres que não aplicaram nem a primeira. Então, quais são os mecanismos internacionais que poderiam garantir uma igualdade na disseminação de soluções para as mudanças climáticas? Como os países ricos, por exemplo, devem lidar com a Amazônia? A Amazônia é nossa? Ou deveria haver uma colaboração? Que tipo de colaboração? Com estados dando dinheiro diretamente, como, por exemplo, é o Fundo Amazônia? Ou permitir que empresas privadas explorem sustentavelmente, por exemplo, a Amazônia? Como se daria essa exploração sustentável? Como é que a gente determinaria o que é sustentável ou não? É por isso que eu acho, inclusive, que é interessante essa
essa proposta que nós estamos aqui fazendo, estamos aqui reunidos, porque justamente é uma forma de dar respostas a essas perguntas que nós estamos fazendo. E, por fim, qual que é o papel do Estado? O Estado foi muito importante para o desenvolvimento de vacinas. A gente viu isso daí. Qual vai ser o papel do Estado nas mudanças climáticas? Por exemplo, nos Estados Unidos se fala sobre o Green New Deal, que é uma ideia de colocar o Estado muito mais forte na promoção de novas tecnologias que vão nos fazer superar a produção de energia fóssil, por exemplo. É uma ideia que coloca o Estado no centro da economia e que vai quebrar, de certa forma, o consenso de Washington, que determinava que era o mercado que deveria guiar essas soluções. E qual que é o papel das empresas privadas no combate às mudanças climáticas? As indústrias farmacêuticas, por exemplo, na pandemia, elas geraram muita desconfiança por estarem ganhando muito dinheiro. As empresas privadas que oferecerem soluções para as mudanças climáticas vão ganhar muito dinheiro? Como as pessoas vão enxergar isso? Vai gerar mais desconfiança? Questões. Então, e uma outra questão que é bastante relevante também o Estado pode usar essa situação de emergência, de crise, em ambos os casos, para aumentar o seu poder de vigilância? E aí essa é uma das principais questões que eu me debato sobre qual que é o papel do Estado nisso tudo, do poder no geral, porque uma coisa que Foucault, por exemplo, falava era sobre como o poder ele gera saberes, gera tecnologia. O saber, ele cria também, apesar de existir essa perspectiva do poder destrutivo, o poder também ele cria. No caso, por exemplo, quando o poder se organizou, está se organizando para oferecer vacinação em massa, e isso salvou muitas vidas. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que o Estado, por exemplo, tivesse dados massivos da população em questões de saúde. Como é que isso é conciliado? O Byung-Chul Han, por exemplo, e é uma parte que eu discordo desse, vai ter uma visão muito negativa disso. Eu já acho que tem que sim ter um cuidado, mas também não dá para negar que o poder, o Estado, ele pode criar coisas positivas também. Então, deixa eu ver se eu falei bastante já. Essas foram algumas similaridades que eu encontrei dessas duas visões, entre a Covid-19 e as mudanças climáticas. São coisas ainda que eu estou levantando como perguntas, estruturando quais são as melhores perguntas e, obviamente, quais são as perguntas que valem a pena eu me aprofundar no meu projeto. Então, com certeza, eu estou completamente aberto a sugestões, a ouvir opiniões diferentes. A orientação do Joseni, que vai ser muito importante para que eu consiga focar em um ponto, ele fala bastante sobre isso. Não adianta abraçar o mundo, né? A gente tem que achar qual que é o problema que mais nos toca, para que a gente possa seguir por esse caminho. Mas, no geral, a minha pesquisa, ela tem essa perspectiva de olhar o que nós estamos vivendo como um spoiler, apenas um ensaio para o que a gente vai viver durante o resto desse século. E é por isso que a gente tem que pensar sobre o que nós estamos vivendo, sobre essas questões que foram levantadas, para se preparar filosoficamente, politicamente, para algo que vai ser cada vez mais presente, cada vez mais forte na sociedade que vai enfrentar essa crise climática. É isso, muito obrigado, e passo a palavra para o Joseni. Muito obrigado, Devanil. Vou avisar seu orientador que você fez uma excelente apresentação aí, contribuiu para o nosso debate, né? Muito interessante este traçado, né, de paralelo entre a pandemia e a crise climática, né? As suas frases aí no final resumiram muito bem, né? Estamos diante de um ensaio, né? A humanidade pode utilizar a pandemia, a experiência difícil que teve e está tendo na pandemia, como uma forma de se preparar também ou de minimizar a crise climática, né? Então, muito pertinente este tema que você aborda, é desafiador porque nós estamos diante de um cenário novo, né? Com problemas novos e precisamos de novas soluções.
Nem tudo aquilo que os filósofos disseram há 100, 200, 300 anos atrás vai poder caber neste momento, né? É tarefa dos que pesquisam hoje em dia, dos que buscam conhecimento hoje em dia, formular no nosso tempo histórico essas respostas, né? Então, parabéns, você levantou vários paralelos, né? A questão da força da natureza, do papel do ser humano, ambas causam crises globais, a questão da ciência. Neste tema da ciência, por exemplo, que é um tema epistemológico, né? Eu fico sempre pensando, viu, professor José, que temos que difundir, está sendo necessário falar mais de epistemologia hoje, sabe? Lógica, falácias, enfim, coisas básicas da filosofia. O que tem de falácia ad hominem nos discursos hoje em dia é terrível, né? A pessoa não ataca argumento, ataca o argumentador, o tempo todo. Enfim, e o debate público fica pobre, né? Fica árido. E aí, então, é muito interessante o Devanil se colocar aí também como jornalista e falar, olha, né, o cerne da nossa profissão é a liberdade de expressão, né? E nesse momento, como é que fica? Então, é um desafio muito grande. O Denival fez uma série de perguntas. Estou muito interessado em ver as respostas na tua dissertação, viu, Devanil? Essa é a parte complicada, Joseni. Não, mas tirando a brincadeira, parabéns. Tem mais uma aí. Você falou de vários filmes, eu fiquei pensando aqui. O Devanil está tendo muito tempo livre, né, professor Humberto? Tem que ler mais uns livros aí no mestrado, né? Está falando de filme, aí não sai do Netflix. Brincadeira, Devanil. Olha, aqui a gente tem assim um senso de humor fraterno, né? Deixa eu saudar o professor Clarides, que chegou aqui na reunião, e o Gleidson, os demais já tinha saudado, sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, nós estamos abertos para algumas perguntas ou comentários, tá? Quem tiver interesse, por favor, levanta a mão, põe aí a mãozinha, né? E vamos abrindo, então, para podermos conversar. Assim que a gente falar um pouco mais sobre esse tema tão interessante que o Devanil nos trouxe, poderemos, então, abrir a segunda sessão da reunião para falar do nosso evento de novembro. Quem gostaria de fazer aí algum comentário sobre a fala do Devanil, por favor? Professor José, mexeu aí no microfone, eu já chamei você. O que eu acho é que a humanidade tem que ter um espírito cada vez mais dialogal para poder, partindo do fato que não está muito consciente das pessoas, que as pessoas sabem muito pouco. Nós sabemos principalmente sobre esses dois temas que foram abordados, a questão da pandemia e a questão das mudanças climáticas. Então, se houver um aumento dessa consciência para o diálogo, o caminho fica muito mais fácil. E também a consciência do esforço para o conhecimento. É absolutamente indispensável que a humanidade, primeiro, tome consciência que sabe muito pouco sobre tudo, sobre qualquer assunto, especialmente sobre, no caso, a força da natureza em relação à saúde e a força da natureza em relação aos fenômenos climáticos. E, a partir daí, então, se esforçar para conhecer melhor a natureza de modo geral, para não ser bronco no tratamento com ela, para não ser ignorantão, para não ser, consequentemente, agressivo e, digamos assim, devastador da própria natureza, né? Nesse sentido, eu quero lembrar que o Papa Francisco, naquele livro
Laudato Si, ele é riquíssimo em todos esses aspectos, né? E por isso eu acho que nenhuma pessoa está dispensada de ler e meditar sobre a Laudato Si. Alô? Oi. Opa! O senhor encerrou a fala, professor? Desculpa, travou um pouquinho aqui, eu não sei se o senhor encerrou. Não, eu não travei, mas eu encerrei, sim. Obrigado. Nós que agradecemos, professor, e o professor José tem virtudes e pecados muito graves. Né? A virtude é que depois dos 70 anos escreveu mais de 15 livros aí. Né? E o pecado é que acho que não tem agora nenhum ainda online, né? Então, nós estamos falando para ele, bota aí os seus livros online, né? Tem os livros, o professor José tem os livros sobre o conhecimento, tem livros sobre a Laudato Si, enfim, coisas interessantes aí para iluminar aí a discussão. Muito obrigado, professor José. Aqui temos o Gleidson. Deixa eu saudar primeiro a professora Gilvânia. Tudo bom, professora? Estávamos aqui acompanhando a apresentação do Devanil. Bom dia. Bom dia. Infelizmente, só consegui entrar agora. Muito bem, mas que bom que chegou, né? Que coisa boa. Sim. Muito bem. Vamos ler aqui a participação do Gleidson. Obrigado, Gleidson. Muito boa a apresentação, Devanil. Parabéns. Esse cuidado na pesquisa é muito importante e é algo que todos devemos ter com os discursos totalizantes, a fim de evitarmos a repetição de atrocidades como as registradas ao longo da história e que fundaram-se na ciência, religião, etc., como forma de justificação, excluindo qualquer possibilidade do diferente, do contrário, do diverso. Muito bem, Gleidson. Obrigado pela participação. É justamente esse o desafio, né, que o Devanil tem mostrado, né, como aliar esta relação, né, do indivíduo, como equilibrar essa relação do indivíduo com o Estado. É um debate já clássico, né, tanto no mundo do direito, quanto também no mundo da psicologia, da filosofia, das ciências sociais. Então, muito interessante o seu posicionamento, muito obrigado. Devanil, quer comentar um pouquinho o que o Gleidson colocou aqui para você? Agradecer, Gleidson, pelo comentário, e é justamente isso, a gente evitar discursos totalizantes, como o nosso outro professor gosta de falar, o Leino gosta de falar, porque a questão do qualquer discurso, qualquer que seja, que tente achar não tente buscar esse equilíbrio, como o José falou, não tente criar esse diálogo entre extremos, entre posições radicais, vai inevitavelmente levar a fascismos. Existe, por exemplo, até esse conceito do ecofascismo, a ideia de que, em nome da defesa do meio ambiente, a gente pode fazer tudo. Isso é perigoso. Eu acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado, não importa qual seja, mas também nunca perder de vista o que nós aqui, como pesquisadores de filosofia, nos focamos, que é a verdade, que é categorias que apesar de terem, obviamente, muita relativização, elas existem, a gente pode acreditar aqui que elas existem e que a gente não pode simplesmente achar que vale tudo também, por outro lado. Vamos, com medo do fascismo, com medo de ideologias totalizantes, a gente não vai mais tudo vai ser relativo. Também eu acho que não é assim. A gente tem que achar um equilíbrio entre essas posições. Muito bem, deixa eu ver se ligou aqui. A professora Lucineide levantou a mão. Por favor, professora, com a senhora a palavra. Estamos com o microfone desligado, professora. Ok. Devanil, parabéns pelo teu trabalho. E é muito lindo ver um jovem assim como você mergulhando num tema tão profundo e tão necessário e atual.
O que você está buscando, esse ponto de equilíbrio é essencial. Mas todo esse campo é muito escorregadio. Diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, o que significa ser radical hoje, o que significa estar muito para um lado e para o outro. Então, achar esse ponto de equilíbrio, ele é fundamental. E nós somos amazônidas, estamos vivendo na Amazônia, experimentando o resultado de toda uma irresponsabilidade histórica na condução, né, do caminho humano nessa questão da relação com o meio ambiente. Então, foi um caminho predatório e o nosso pensamento, e aí a filosofia vai nos ajudar a entender o porquê das coisas, né? E essa mudança, não adianta fazer encontros, assinar termos, porque se não mudar o pensamento, o paradigma desse pensamento ocidental, que traz tudo isso para nós, esse processo de destruição, esse processo de apropriação, e sempre no sentido do lucro acima de qualquer coisa. O ser humano não esteve no centro até agora. A vida humana não foi interessante até agora. Na verdade, o lucro foi o fundamental. E nós vivemos um processo de colonização. Eu estou escrevendo sobre isso, na minha tese sobre meio ambiente. Nós vivemos um momento de colonização e de um profundo desmonte da história dos nossos povos aqui na Amazônia. E eu sou ribeirinha aqui em Santarém, nós estamos à margem do rio Amazonas e Tapajós, esse encontro extraordinário desses rios, mas também que traz um momento, traz um espaço para uma reflexão profunda, para um mergulho profundo. Ao contemplar esses rios, e o que restou aqui é um convite para um mergulho epistemológico, profundo, a partir de uma necessidade que hoje está, mas de uma reflexão filosófica que o Papa Francisco traz, que o professor José traz para nós, que é imprescindível essa leitura para todos nós que estamos refletindo hoje sobre a questão filosófica e ecológica e trazendo toda essa questão ambiental. É necessário a tua pesquisa, eu acho lindo isso. Quero até acompanhar, seguir um pouco o teu caminho. Não conheço o autor que você está trabalhando, mas, por favor, deixa dicas ali, que eu, assim que tiver um tempinho, agora eu estou no maior sufoco, mas parei para vir aqui, porque esse tema me interessa muito. Estou preparando para a defesa, mas eu fiquei muito feliz com isso, porque quando vi você, eu falei, ai, meu Deus, o menino, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda ver você aí fazendo isso. Fico muito feliz, espero que o seu trabalho seja muito exitoso e você está com um orientador incrível, tenho certeza que será e trará contribuições muito importantes para todos nós. Quero aprender um pouco com você. Eu digo mesmo, Lucineide. Posso responder, Josinha, rapidinho? Sim, por favor. Não, muito obrigado pela sua fala. Primeira coisa que eu falei para o Joseni, antes de entrar aqui, eu preciso também conhecer o que as pessoas estão pesquisando, porque o Byung-Chul Han, por exemplo, que é o autor que eu estou estudando, ele é da Ásia, ele é radicado alemão, mas ele é da Ásia e fala muito sobre o pensamento asiático, justamente para a gente achar uma saída para essa lógica ocidental que, como você falou, ela nunca privilegiou o ser humano, só na teoria, né, em tese. Colocou o ser humano, mas nunca o outro. Na verdade, é isso. O Byung-Chul Han, ele fala sobre como o tempo de hoje é um tempo de um infarto do eu, do inferno do igual. Que lindo isso. Até na nossa relação com os outros, a gente não consegue ver o outro. A gente só enxerga aquilo que é igual no outro. Até na questão de turismo, por exemplo, a gente vai visitar um outro país, a gente não vê o outro, a gente vê um estranho, é uma coisa curiosa, a gente não, de fato, permite que essa negatividade do outro entre no que nós somos. E esse é o diagnóstico dele. O diagnóstico dele é de que nós vivemos uma sociedade em que a alteridade não existe mais. A gente permitiu que tudo seja um eterno narcisismo, e isso gera, obviamente,
essas doenças neuronais. Quando existe muito eu e não existe esse espaço para o outro, nós abrimos espaço para as doenças neuronais, que são símbolos do tempo em que nós vivemos, o símbolo da minha geração e tudo mais. Mas eu também fiquei bastante ansioso pelo seu trabalho. Espero também outras oportunidades para aprender com você e outras pessoas aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Lucineide. A gente agradece a gentileza aí da sua fala, né? O cuidado, o carinho, inclusive, como acolhe aí os novos pesquisadores. Muito obrigado. Estamos precisando da sua participação, como sempre. Muito obrigado, professora. O Devanil ganhou o dia, né? O Devanil ganhou o dia aí com essa fala. Muito bem, Devanil, que coisa boa. Vamos lá, pessoal. Aqui a Cristina Carrelli. Cristina, depois... E aí o professor Clarides também, por favor. A Cristina e o professor Clarides. A Cristina disse: acredito que a busca pelo equilíbrio entre o espiritual, social, ambiental e econômico se faz necessário e urgente nos dias atuais. E digo nessa ordem, onde o econômico é o resultado desse equilíbrio. Muito bem, Cristina. Obrigado. Aqui temos agora a participação. Quer falar um pouquinho, Cristina? Não, só a mesma colocação. Bom dia a todos, muito obrigada. Obrigado. Professor Clarides, muito bom dia, que bom tê-lo conosco, acompanhando, fazendo essa caminhada de sempre. Bom dia, professor. Bom dia. Em primeiro lugar, é importante saudar a todos, dentro desse contexto que vivemos, que o Devanil apontou, saudar o Devanil pela sua apresentação. Parabéns. Acho que são muitas inquietações. Saudar meus colegas aqui, professor Josenir, professor José Detoni. Bom, é o seguinte, esse debate não é novo, é um debate bastante antigo, não é, Devanil? Ele foi aflorado agora com a pandemia, mas a pandemia só foi um reflexo de muitas coisas que o ser humano já vem fazendo há muitos anos, e aí por força do capital mesmo, né? O capital que está aí com toda a preocupação de ganhos de grandes empresas, né? Não é por nada que o G20 está reunido hoje, né? Está se reunindo e logo em seguida vem a outra COP do clima. É óbvio que a tese da manutenção da natureza em pé, ou seja, da floresta em pé, é uma tese antiga. Se você olhar para o texto da Raquel Kerson, lá em 1960, que discutia o problema dos pesticidas, dos DTS, e ela escreve aquele livro, Primavera Silenciosa, nós estamos vendo hoje as mudanças climáticas tão fortes e o problema da água, da falta de chuvas no país inteiro, né? Principalmente na região do Pantanal, na região do Nordeste, que vem sendo cada vez mais aflorada no nosso contexto ambiental no Brasil. Eu acho que você aponta várias questões, mas eu vejo que a responsabilidade é de todos. Responsabilidade pela vacina é uma responsabilidade, sim, dos governos, não tem? E da ciência, né? Colocando esse ponto, é bem claro isso. Acho que não tem como não ter essa responsabilidade, uma vez que todos nós necessitamos dela, certo? Então, aí até um dever, um imperativo categórico kantiano. Se eu preciso ser vacinado para preservar a minha saúde e preservar a saúde do outro. Então, isso é uma discussão seríssima, né? A segunda questão, que também é responsabilidade política dos governos, dos estados, dos municípios, a questão ambiental. Mas não é só de estado, município e governos, é também uma responsabilidade nossa. Então,
a configuração de como está indo a dinâmica do nosso planeta, ela é muito aterradora. Você sabe disso nas suas leituras que você está fazendo e todos nós sabemos. E a pergunta que a gente sempre faz em todos esses nossos encontros é: o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta chave, né? O que nós vamos fazer? Ora, ter responsabilidades quando um governo do estado de Rondônia faz o que fez em relação a questões muito sérias de preservações ambientais que não está respeitando, é um problema, correto? Mas não é só ele, é o país. Quando a elevação de plantio, por exemplo, de soja no agronegócio chegando nos estados aqui do norte, está sendo um problema e afetando, por exemplo, as mudanças climáticas. Quando nós tivemos, há muito tempo, desde a década de 60, 50, por aí, o desmatamento para plantio de pasto, sem um planejamento adequado, o nosso estado hoje está sofrendo também, e o gado também está sofrendo com a questão da falta de água, que ao meu ver, salvo melhor juízo, como dizem os juristas, o problema que a humanidade está enfrentando e vai enfrentar cada dia mais. Ou seja, se eu tenho um problema de chuvas, consequentemente, eu vou ter problema de água, falta de abastecimento no país inteiro, que está sendo um gravíssimo problema. Só para concluir, então, Devanil, para você refletir, a pergunta é: como é que você olha para essas questões em termos da relação ética, da relação do conhecimento e da relação política? Ao meu ver, são 3 pontos fundamentais que nós temos que nos ater. A relação do conhecimento, ela é um debate na academia, nas escolas, na ciência, nos laboratórios, né? Da preocupação da ciência e também das pessoas que não estão na academia, mas estão preocupadas nessa dimensão do conhecimento para enxergar mais, para ver mais a realidade. O segundo elemento é a ética. Como envolver essa dimensão ética das pessoas dentro das suas diversas religiões, os seus diversos caminhos religiosos e espirituais que nós temos aqui. É um país com grande diversidade ambiental e também espiritual, né? São várias religiões que discutem a questão do meio ambiente, né? Muitas, e me parece que isso está se fazendo bem para todos, né? Que o caminho espiritual, ele também é um caminho ambiental. Eu não vejo separação disso, né? Quando eu estou no caminho espiritual, estou no caminho da ética e estou no caminho também da relação com o meio ambiente, a relação do cuidado com a nossa mãe natureza. E a terceira dimensão é a dimensão política, que, ora, nós não podemos fazer omelete sem quebrar os ovos. O que significa dizer com essa frase emblemática? Significa que os governos precisam arregaçar as mangas, governos eu falo de um modo genérico, e fazer o dever de casa. Mas para isso, não é só o governo, o papel das escolas, e aí um papel político, que deve ser desenvolvido também. Discussões que está no eixo do conhecimento, mas também está no eixo da dimensão ética e da dimensão política. Eu fiz apenas algumas reflexões para você pensar e, quem sabe, você possa refletir isso na sua dissertação, que com certeza será um bom trabalho. Então, parabéns pela sua apresentação e parabéns ao grupo. Eram só algumas análises que eu venho fazendo aqui, professor Josenir, e que eu acho que são importantes para o Devanil pensar também. Muito obrigado, professor Clarides. É sempre muito importante sua participação. O senhor está à frente aí
de um debate forte aqui no estado de Rondônia sobre a questão da educação ambiental, e isso é muito importante. O senhor quer falar novamente, professor? O senhor levantou a mão? Não. Foi sem querer. Obrigado. Obrigado, senhor. Tá. Devanil quer falar um pouquinho? Agradeceu a fala do Clarides, da Clariana aqui nos comentários, da Cristina também, e com certeza eu vou refletir bastante no que o Clarides falou sobre todas essas visões, sobre como a gente consegue unir todas essas reflexões, mas eu acredito que, inclusive, é o que a Cristina falou aqui, o que o Clarides também falou, a questão espiritual, além de ser uma questão, além da questão religiosa, eu acho que o caminho, a solução, passa por essa reflexão sobre o que é o ser humano, sobre como nós nos enxergamos aos outros. Eu acho que passa primeiro por aí, depois a gente consegue resolver todos os outros pontos. Muito bem. Vamos ver. Muito bem. Olha aí, já se abriram mais caminhos, né? Na filosofia da religião, na antropologia. Estamos aí, tá vendo? Tem muita coisa para se fazer aí, muita coisa a se sistematizar filosoficamente dentro desse debate. Professor Luiz Alípio, muito bom dia. O senhor levantou a mão, será um prazer escutá-lo. Com o senhor a palavra, por favor. Muito bem, muito bom dia. Consegue me ouvir bem? Sim, professor. Bom dia. Apenas para sugerir, também eu acredito que seria interessante fazer uma análise a partir de um livro recente pela Unicamp, do Luiz Marques, sobre a questão do capitalismo e colapso ambiental. Acredito que ele dialoga bem com relação também a esse contexto que a gente está vivendo de crise climática e a resposta que esse sistema ele oferece, e muitas vezes, inclusive Luiz Marques fala da ilusão de um capitalismo sustentável, né? Ele desnuda, assim, através de alguns dados, de que, por exemplo, há todo um discurso, né, que está subjacente a essa questão dessa temática, né, do capitalismo sustentável. Então, é muito interessante. Eu gostaria apenas de fazer essa indicação de leitura, né, dessa obra do autor Luiz Marques, né? E aí eu citaria, por exemplo, um breve trecho do livro dele, que ele diz: o capitalismo não pode nos satisfazer. Repetindo, o capitalismo não pode nos satisfazer. Um só exemplo, e aí cita o autor: se não se põe vigorosamente em causa a dinâmica do capitalismo, você acredita que chegaremos a controlar as mudanças climáticas? Né? Então, se não há digamos assim, um freio, um redimensionamento, uma reconfiguração do capitalismo, né, ele questiona realmente se nós poderemos controlar as mudanças climáticas. Se fala de que há um controle para que até 2030 nós ainda fiquemos em 1,5 grau de temperatura. E nós já avançamos isso e não há perspectivas de que esse aumento na temperatura da Terra ele vá ser reversível, até mesmo porque a gente tem um sistema desse que é praticamente incontrolável, né? A caixa de Pandora. Portanto, eu acredito que é um livro que pode estar auxiliando a gente nesse debate, né? Nessa reflexão, principalmente em colocar essas fragilidades e essas perversidades que a gente tem nesse sistema. Muito obrigado. Queria apenas justificar que não estava participando dos outros eventos, porque estava ministrando aula no seminário São Pio X, aqui em Santarém, na formação dos filósofos, né, com outra disciplina que não era filosofia, mas estava contribuindo na formação aqui dos futuros presbíteros aqui da nossa arquidiocese. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho e pelas reflexões aqui trazidas para o grupo. Muito bom, professor Luiz Alípio, muito obrigado aí pela sua colaboração. De fato, eu tinha
sentido um pouco a sua ausência, mas que coisa boa, hein? O senhor está trabalhando aí, ajudando a construir a formação dos futuros presbíteros, isso é coisa muito boa. Nós teremos agora em novembro, repito, para quem não chegou logo no início, o nosso primeiro congresso, né? A ideia é fazer, daqui a pouquinho vamos falar dele, mas fazer uns 3 dias de atividades, e aí todos os que tiverem disponibilidade para se apresentar, para contribuir, terão esse espaço. Às vezes, nesses encontros mensais, a discussão fica reduzida, né? A gente queria ampliar isso. Então, o senhor também está convidado, todos estamos, para ajudar a organizar e participar do evento. Muito obrigado. Devanil quer falar um pouquinho, em seguida vamos passar para a professora Cristina Carrelli. Agradecer a indicação, eu dei uma olhada já aqui, e com certeza achei muito interessante, vou dar uma lida neste livro, Capitalismo e o Colapso Ambiental. Muito obrigado pela indicação. Valeu. Professora Cristina Carrelli, com a senhora a palavra, por favor. Professora Cristina? Alô? Muito bem, acho que está com dificuldade ali. Quem ainda não falou e gostaria de dar um alô, uma contribuição, temos hoje aqui o Gleidson e a Clariana mandaram mensagens, professora Gilvânia também, enfim, sintam-se à vontade aí para fazer as suas considerações e em seguida vamos falar do evento. Muito bem, então, obrigado a todos. Oi, professora Gilvânia. Já que abriu espaço para dar uma colaboração, dar uma palavrinha, né? Isso. A reunião tem essa função. Então, assim, tratando de mudanças climáticas, né, a nossa preocupação agora, inclusive eu estou até tecendo a minha metodologia de pesquisa para o doutorado, e estou tentando desenvolver um método que eu estou denominando de tessitura humana ecológica. Vocês estão sendo os primeiros, depois da minha orientadora, vocês estão sendo os primeiros a saber. Compartilho aqui com a rede, né? O Devanil, Gilvânia, o Devanil é jornalista, já fala com ele já para botar... Não, depois da defesa. Giro da ponte, está tranquila. É que eu me sinto muito à vontade, né? Na medida do possível, eu busco participar. Eu até falei agora há pouco para minha mãe, porque as reuniões da rede, elas me inspiram. Então, assim, nós precisamos dessa inspiração, né? Dessa interlocução com outros pesquisadores, porque tudo isso agrega à construção do nosso conhecimento. Então, faz um tempo eu ainda estava em Santarém quando eu tive esse insight, né? Porque eu estava muito incomodada com a questão metodológica da minha pesquisa. E aí eu disse, eu quero criar um método. Eu estou me desafiando a criar um método, né? Então, assim, aí o método... Eu fui um dia até engraçado, eu fui tomar um banho lá naquelas praias, né? Feias, né, Alípio? Eu fui lá no Pindobá um dia, aí quando cheguei em casa, fiquei pensando, mas me deu assim uma inspiração, sabe? Eu disse, eu já sei qual é o método. Vai ser a tessitura humano-ecológica. E aí, por que humano-ecológica? Né? Como que nós podemos desenvolver as pesquisas não colocando o homem como centro, mas o homem como o grande responsável dessa harmonia que deve existir entre a natureza e a humanidade. Então, o homem tem um papel diferenciado, digamos assim, entendeu? Então, assim, ele não é o centro, como nós vemos discutindo, né? O homem, ele é a própria natureza. A diferença é que ele tem a função de fazer articular e desenvolver essa harmonia com os demais seres dos demais seres de todo o nosso planeta. Então, assim, eu estou ainda tecendo. Qualquer coisa eu compartilho com vocês depois, mas a ideia inicial é essa, né? Então, assim, e essas reuniões, elas me inspiram.
Que legal, professora Giovânia. Olha, que coisa interessante, né? Escutar de uma pesquisadora como a senhora, que tem aí uma experiência profunda com o tema, escutar que está sendo elaborado, que está sendo feito um exercício de elaboração de uma metodologia que se adapte a esta forma de encarar a relação do homem com o meio ambiente. Parabéns, é um grande desafio. Nessa área, né? Porque pelo que eu tive observando, tem pouca inovação nessa área das pesquisas ecológicas, de educação ambiental, em termos de metodologia, de como fazer uma pesquisa que produza um conhecimento realmente adequado, vamos dizer assim, né? A esse tipo de pesquisa. Pelo menos eu conheço, eu vejo que muitos pesquisadores tentam se adequar, mas assim, a gente precisa avançar mais, né? E eu me desafiei, não sei se eu vou conseguir. Muito bem, eu já ia falar para você, mas ele levantou a mão, já passo a palavra para o professor Clarides. Já ia dizer quem que pode ajudar com metodologia. Clarides é um dos meus inspiradores. Muito bem, só um comentário rápido, professora Giovânia. Sim, Nós temos, professor, acompanhado aí o seu trabalho com a sua mãe, parabéns, né? Está aí cuidando dela, temos visto aí. Parabéns, então, por esse caminho de pesquisa que a senhora também está fazendo. Olha lá, saúde para ela. Parabéns aí por esse caminho de pesquisa que a senhora está fazendo e agora todos nós pesquisadores descobrimos o que fazer quando o nosso trabalho está parado, sim, quando não vem ideias para a gente escrever. A dica da professora Giovânia é a gente tomar banho no rio lá em Belém, lá aonde? Santarém? Aonde era? Isso. E no Tapajós. No Tapajós. Então, pessoal, se tiverem aí orientando, gente que precisa avançar no trabalho, manda para o Tapajós, que dá certo, né, professor? Obrigado, viu, pela sua participação. Professor Clarides, com o senhor a palavra. É rápido. Giovânia e Alípio, que eu conheci aí em Santarém, saudações a todos, e a professora Tânia. É o seguinte, lá em um grupo que eu fiz parte no doutorado, eles têm um site, na verdade, é uma síntese de todos os trabalhos de educação ambiental no Brasil. Se chama eArt, www.eart, que eles pesquisam as teses, dissertações publicadas no Brasil, defendidas. É um trabalho grandíssimo, grandioso, a respeito da educação ambiental. Então, eArt, www.eart, que é de educação ambiental, e aí junta com arte, que é a relação das pesquisas que foram realizadas no país. Só isso. Obrigado. Muito bem, agradecemos então ao professor Clarides e à professora Giovânia. É sempre muito bom compartilhar aí o andamento dos nossos trabalhos, né? Mais alguém gostaria de dar uma contribuição ou podemos passar já para este segundo momento, que é rápido? Ainda temos tempo para alguma contribuição, caso haja essa disposição aí dos participantes. Não? Muito bem. Se quiserem, depois podem então, levantar a mão aí, tá bom? Nós estamos, então... bom, antes de mais nada, agradecer formalmente, então, o Devanil Júnior pela sua apresentação e pelo enriquecimento aqui no nosso debate, Devanil. Força na pesquisa, né? Vamos adiante, estamos aí para colaborar. Muito obrigado. Ok, e aí, então, na sequência, pessoal, nós estamos encerrando o ano, né? A professora Lucileide falou que já não tem tempo para nada, que ela está numa correria, além de estar encerrando o ano, está encerrando a tese. Aí é dureza, né? Mas todos nós estamos numa correria grande. A pandemia mudou nossas vidas, nossa forma de trabalhar, nossa forma de nos comunicarmos, nossa rotina, enfim. Tudo bastante complicado nesse período, e nós
nos reunimos assim, né, com essas circunstâncias. Tivemos no ano passado 7... Bom, a rede nasceu, inicialmente esteve lá presente, né, começou a partir de uma palestra lá na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde, então, a gente fez a proposta, né, tanto teórica de sistematizar a discussão filosófica em torno do conceito de ecologia integral, e é basicamente esse o objetivo aqui da nossa rede, né, avançar essa reflexão em torno desse conceito, mas de maneira filosófica, não apenas ligados às ciências sociais ou com as ferramentas aí da teologia, né? Como a filosofia pode colaborar criticando ou desenvolvendo aspectos deste conceito da ecologia integral. Na sequência, tivemos aí, eu voltei da Itália, e tivemos, então, um período inicial ainda de pensar como ia ser, fizemos o grupo do WhatsApp e começamos no ano passado, não sei se foi em junho, tem que ver direitinho, maio, junho, começamos as nossas reuniões mensais, né? Essas reuniões mensais acabam tendo aí uma participação interessante. Só de convidados, olha, já estamos no 16º encontro, devemos ter mais de 30 convidados, ou por volta de 30 convidados que já se apresentaram aqui, todos com qualidade, com excelência, todos pesquisadores que estão desenvolvendo algum trabalho nesse sentido. Então, a gente fica muito contente com esse trabalho. No ano passado, fechamos 7 encontros, combinamos que dezembro e janeiro a gente ia dar um tempo, né? Todo ano a gente ia dar um tempinho na rede para descansar também, e a nossa meta, então, nos anos regulares, é fazer 10 encontros destes encontros mensais, né? Nós estamos, neste ano, no 9º encontro. Este ano, muito provavelmente, bateremos essa meta, né? Uma meta boa, de nos reunirmos estes 10 meses. O professor Humberto já não aguenta mais, né, professor? Coitado, sempre aí ajudando, muito obrigado na parte técnica, e é uma tensão, porque tem que aceitar o pessoal e ver se está dando certo o som e as imagens. Muito obrigado, então. E agora, chegamos em novembro, dia 6 é a comemoração, né, a data aí do 2º ano de aniversário da rede. Essa rede nasceu de uma inspiração, não é, né, nasceu de uma inspiração aí do professor José, também uma sugestão, ele falou, por que não faz uma rede? O professor José está aí bastante envolvido com as coisas da discussão ecointegral, da Repan, já deu umas palestras sobre isso e tal, deu essa sugestão, e lá, como a gente estava fazendo essa proposta da filosofia ecológica integral, foi bastante interessante, está se desenvolvendo. O que eu quero dizer é que estamos, então, encerrando esse 2º ano, eu vou passar a coordenação, né, esse serviço de coordenação para o professor Ivan, e assim vamos, então, fazendo com que os postos de serviço da rede sejam sempre renovados, né? E também seria um momento interessante para que a gente discutisse algumas coisas futuras, né? Que tipo de modelo a gente quer de rede? Se é uma coisa mais institucionalizada, menos institucionalizada, né? Mais Estado ou menos Estado, Devanil? Mais institucionalização ou menos institucionalização? Eu sinto que estamos precisando talvez um pouquinho mais de esforço filosófico também, e, por último, mais internacionalização, né? Aqui temos nosso membro heróico aí, o professor Humberto, né? Mas nós já tivemos mais membros participantes, digo, né? Na rede tem, mas tivemos mais participantes de outros países antes. Então, até por limitações minhas, né? A gente não conseguiu chamar muito mais pessoas de fora. Agora, com estas mudanças nos postos de serviço, a rede tende a chegar a lugares mais distantes. Então, nós vamos discutir
o futuro administrativo da nossa rede. Isso é importante, porque se a gente entende que este tipo de projeto é uma semente, que este tipo de projeto tem sua relevância, a gente entende também que não é uma coisa do dia para a noite, que não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência, né? Então, agradeço aí aos 10, 11 presentes hoje, né? É uma resistência, né? É também abrir mão do sábado de manhã para vir aqui na internet, conversar e aprender, e, enfim, compartilhar conhecimento, é algo que também exige um sacrifício, né? Então, muito obrigado a todos vocês. E outra coisa importante é dar espaço para que aqueles que não puderam falar ou que falaram pouco possam falar um pouquinho mais. E eu estou nessa, viu? Eu tive a primeira palestra aqui do evento, foi minha, só que nem foi gravado e nem deu tempo de falar quase nada. Era naquele modelo dos 20 minutos, deu tempo para dizer oi para todo mundo e falar, olha, eu gostaria de falar disso em outro momento, né? Então, por exemplo, quem sente a necessidade de aprofundar mais a sua participação, no meu caso, eu quero apresentar os 2 artigos do pós-doutorado, falar um pouco deles com mais detenimento, né? Certamente, vários professores e professoras têm mais coisa a dizer e estamos, então, abrindo esta possibilidade. Por isso, peço que, por favor, deem uma olhada aí nas mensagens. Eu compartilhei 2 links. Um link ligado a quem ainda não pertence ao grupo do WhatsApp e queira entrar, ou se você tem algum amigo, alguma amiga pesquisador ou interessado na área que esteja disposto a participar, né? Claro, sempre considerando um pouco o perfil do pesquisador, não é? Uma vez que já tivemos até invasão aqui, não foi, professor Humberto? Uma vez tivemos aqui uma invasão, foi a reunião mais emocionante, né? O pessoal invadiu o link para bagunçar um pouco a coisa. Isso significa que começa a incomodar alguém, né? Já é alguma coisa, já é um início, né? Então, será um espaço aberto para que todos possamos participar. Eu, inicialmente, imaginei assim um evento maior, né? Só que todos nós estamos bastante cansados, essa é a verdade. O Devanil aí está falando de um autor que fala do cansaço, né? Olha, né? A gente trabalha, é complicado. Então, o que o professor Ivan sugeriu, numa reunião que tivemos, é que fosse mais curto, né? Talvez 3 dias. Então, a minha sugestão inicial é que façamos quinta, sexta e sábado. Aí já vamos passar a palavra, Clariana. Quinta, sexta e sábado. Quinta noite, sexta tarde e noite, sábado de manhã e de tarde, ou só de manhã. Vamos ver. A princípio, só de manhã. Então, ficaria sexta noite, sábado. Não, quinta noite, sexta de tarde e de noite. Vai estar lá no material que eu mandei para vocês. E sábado de manhã. Estamos abrindo ali várias possibilidades de participação. Eu pedi que uma assessora nossa fizesse aí o trabalho da enquete. Então, a enquete está disponibilizada no segundo link. Então, o primeiro link que eu disponibilizei aí em cima, ele é o da rede. Quem não está na rede ainda, ali no grupo do WhatsApp, seja bem-vindo. E o segundo link que eu disponibilizei é o link da enquete deste nosso evento, do primeiro Congresso Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Acho que vai ser interessante. Peço que, por favor, se tem essa disponibilidade de nos falar por meia hora, 1 hora, por favor, entrem e nos ajude a preencher aí esse espaço, que é o espaço do nosso evento, tá bom? Também acabei de colocar lá no grupo do WhatsApp, o grupo da rede, um avanço, viu, professor Humberto, naquele logo que a Maria Cristina desenhou, e então tá avançando, né? A ideia a gente aprovou aqui, mas estamos tentando colocar de um jeitinho mais profissional, mais próximo ali
da realidade da rede, né? Professora Cristina, quer falar um pouquinho dessa novidade? Professora Cristina não está... Oi, professor. Oi, tudo bem com vocês? Então, isso daí é uma logo, né, que ela está sempre em construção. Essa não é a logo definitiva da nossa rede. Então, isso, na verdade, é mais um esboço, né, nesse processo de construção, assim como a rede está nesse processo de construção. Então, a gente, nós aqui todos, né, unindo forças, convidando pessoas que trabalham com esses temas, que podem enriquecer e corroborar para que esse pensamento, né, e toda essa sistematização, elas se concretizem em ações concretas, né, para uma sociedade melhor. Então, eu acho que estamos no caminho certo, estamos num momento atípico, né, com essa questão da pandemia, mas nós vivemos ciclos, né, e também acredito que esse ciclo irá passar. E acredito também que a nossa rede, ela vai crescer, ela está num ritmo, né, ali como nesse momento que nós estamos, meio, né, assim, dentro das nossas condições, mas eu acredito, né, no crescimento dessa rede e na internacionalização dela. Então, conto com vocês ali, né, para convidar as pessoas, os amigos, para poder participar ali desse fechamento e encerramento no final do ano desse congresso, tá bom? Então, muito obrigada pela participação e pela presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado, professora Cristina, pelo incentivo aí aos participantes. Então, aqui nós estamos perguntando eu vou fazer um resumo bem rápido, né, sobre esta enquete. Basicamente, precisamos saber se vocês se disporiam a falar, né, a participar com uma apresentação. Ali falamos de horários, né? Olha, seria melhor sexta-noite, seria melhor quinta-noite, sexta de tarde, sexta de noite. Se, eventualmente, algum desses horários que estamos sugerindo não for possível, tem no final da enquete um espaço para sugestões, para outros comentários. Então, por exemplo, eu não quero agora falar do meu tema. Eu quero falar... Eu estou disposto a falar em março, quando voltar. Põe lá no final, olha, tudo bem, não posso falar agora, mas mais adiante, tal, gostaria de participar. É uma forma, pessoal, da gente estar mais próximo. Quando a gente está em sala de aula ou presencialmente, isso aqui fica mais fácil, né? Mas, assim, à distância, a gente precisa desse feedback de informações para que a gente possa servir a rede de uma maneira positiva, tá bom? Ali perguntamos também se você pode ajudar a coordenar uma mesa. Então, sempre aqui nós temos feito essa coordenação entre duas pessoas, né? O professor Humberto sempre assessorando, ou o Jefferson na última vez também, sempre assessorando essa parte técnica e alguém intermediando o debate. Então, se você não pode apresentar, ou mesmo que possa apresentar, mas também tem disponibilidade para fazer este auxílio de apresentar uma mesa, não apenas a sua parte, mas ajudar a coordenar uma mesa, isso também é importante, tá bom? Basicamente é isso. A partir daqui uma semana, mais ou menos, quando a gente tiver essas respostas todas, nós, então, vamos, através do grupo do WhatsApp, ir fechando detalhes do nosso evento, tá bom? A gente não espera que a coisa seja perfeita, a gente espera poder dar conta de iniciar a rede, de criar uma tradição de conferência sobre esse tema, e isso nos parece importante. Gostaria de abrir agora a fala para todos que queiram dizer alguma coisa sobre o Congresso ou alguma sugestão aí para este evento, né? Caso alguém tenha aí uma sugestão para este evento ou queira perguntar alguma coisa, estamos à disposição para esse debate. Qual será a data, Josemir? Ótima pergunta, professor. Vou abrir aqui o calendário para não me equivocar. Nós combinamos fazer todo final, fazer a nossa reunião todo último sábado do mês. Então, quinta seria 25 de novembro,
sexta seria 26 de novembro e sábado, 27 de novembro. Então, de 25 a 27 de novembro, essa é a proposta inicial. Se tiver muitas, nós temos 70 membros neste momento no grupo. 70 pessoas e pelo menos uns 30 que já falaram e já demonstraram que tem muita coisa para dizer ainda, né? Então, por exemplo, se os 30 se inscreverem novamente, aí a gente abre mais dias, né? Se inscreverem mais de 30, aí a gente também pode, né, fechar essa questão com mais horários. Essa é a vantagem do evento. Agora, se pouca gente se inscrever, o professor Humberto falou que vai dar um curso durante todos esses dias para nós e está tudo tranquilo, né, professor Humberto? Falou que resolve. Aliás, professor, parabéns aí pela sua atuação. Temos acompanhado também na internet aí a sua atuação em diversos grupos, fazendo ponte com muitas pessoas que estão debatendo isso. Isso é uma riqueza para o nosso grupo. Muito obrigado por toda a sua colaboração. Pessoal, algum comentário? Não? Então tá. Agradeço. Eu vou encaminhando para o encerramento, tá? Vou deixar aqui, então, um espacinho para que, se alguém quiser... Olha aí, professor Humberto, muito bem. Se quiserem, então, ir se despedindo, e qualquer coisa, estamos em contato no grupo do WhatsApp. Professor Humberto Silvano Herrera Contreras, por favor, com o senhor a palavra. Obrigado, professor Josenir. Também um bom dia a todos, a todas. Eu só queria dar um aviso a nível de secretaria e, ao mesmo tempo, assumir um pouco a responsabilidade de um processo que estamos em dívida com os participantes. A instituição que eu represento aqui em Curitiba, que passou pela passagem de faculdade para centro universitário, e ainda nós estamos esperando uma determinação do Ministério, uma publicação oficial, para poder certificar. Então eu peço a paciência de vocês mais 1 ou 2 semanas para que a gente faça a certificação. Nós certificaremos desde os organizadores, desde os conferencistas e também os participantes. E como acumulamos algumas videoconferências, então nós faremos para aqueles uma tabelinha e faremos para aqueles participantes mais assíduos um certificado mais extenso, com uma carga horária correspondente, mas também aqueles que participaram de 1 ou 2 encontros, certificados personalizados. Então, só peço essa compreensão, assuma a responsabilidade, nós já temos todas as assinaturas digitais, temos todas as informações, mas só estamos esperando essa publicação. E se alguma de vocês, por algum motivo, deixou de preencher a lista de presença em algum dos nossos encontros, mas esteve presente, entre em contato que poderemos registrar sem problema essa presença. Tá bom? Muito obrigado pela compreensão. Professor Humberto, a gente que agradece toda a disposição, inclusive essa de certificar, uma coisa que não é tão simples, né? Aqui na universidade tem certificado e declaração. Para fazer o certificado é uma história burocrática longa, para dizer de uma maneira, né? Já para fazer uma declaração já é mais fácil, mas, de qualquer maneira, essa tarefa de certificar tantas pessoas, isso é um trabalho difícil, a gente entende e agradece uma vez mais essa disposição do Centro Universitário Bagose, né? É assim que chama, professor Humberto? Agora? Isso mesmo, Unibagose. Muito bem, o Centro Universitário Bagose aí com relação ao apoio. Aliás, essa é uma outra coisa que pode também ser debatida. Nós colocamos nos nossos convites alguns grupos de pesquisa que estavam presentes ali no início, mas se existirem também outros grupos de pesquisa que queiram colocar oficialmente seu nome como coorganizadores, como colaboradores nos eventos, isso só nos fortalece, né? Só mostra mais seriedade, credibilidade do trabalho de pesquisa que estamos articulando todos juntos aqui. Tá bom? Pessoal, mais algum comentário? Não? Então, como o tempo de vocês e o nosso também é valioso, eu agradeço muito a presença de cada um.
final de ano, sábado de manhã, e aí, olha, tivemos aqui uma dúzia de pessoas participando, podendo debater com o Devanil esse tema tão presente nos nossos dias, né? E podermos também organizar este evento dentro das nossas limitações para o próximo mês. Fiquem bem. Alguém quer dar um tchauzinho? Querem dizer um tchau? Professora Gilvânia, valeu, estou vendo aí a senhora, professor Humberto, professor José Detone, obrigado. Devanil, valeu. Cristina. Só agradecer. Eu já preenchi o formulário. Aê, muito bem. Professora Lucineide, obrigado pela sua participação enriquecedora. Eu que agradeço. Que maravilha Obrigada. encontrá-los. Obrigado. Obrigado, pessoal, todo mundo. Professor Clarides, Alípio. Estamos juntos Depois nessa caminhada. falamos, Josemir. Depois falamos, meu amigo. Josemir, depois falo contigo sobre o evento. Tá certo. Gleidson, Abraço. obrigado aí pela participação, seja sempre bem-vindo. Abraço, Humberto. Valeu, pessoal. Parabéns. Tudo bem? Devanil, Parabéns, até segunda-feira. Até breve. Giovânia, um abraço para a Parabéns, mamãe. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até o congresso. Tchau, pessoal. Tchau, Abraço, professor José. Detone. Até mais. Tchau, tchau.